Você é daquelas pessoas que ouve música no seu fone de ouvido quando você vai trampar? É claro. Ou você é daquele tipo de pessoa que ouve música quando você faz algum tipo de exercício? Se quiser sim, mano. Você ouve música quando você estuda também? Faz parte, vai. Pois é, independente de onde você falou sim, o meu é não pros três. Eu não consigo ouvir música fazendo nenhuma dessas três coisas. Eu só sei que é muito estranho. Eu perco a concentração muito rápido e o que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte: não existe um jeito certo de ouvir música, essa é a resposta rápida. Até porque certo é um tipo de conceito muito discutível. O que pode ser certo pra mim pode não ser certo pra você e vice-versa. Todos esses universos vão demandar de você uma relação entre o objeto, você e a música que você tá ouvindo. Isso é muito individual. Só você vai saber, por exemplo, o que vai te tirar o foco, o que vai te distrair, o que vai te ajudar a se concentrar, qual que é a melhor música pra colocar quando você vai cozinhar, quando você vai lavar a louça, quando você vai rezar. Se a gente chamar isso de música de fundo, tem mó galera que tá assistindo esse vídeo que se identificou e muita gente usa esse tipo de coisa e tem esse tipo de mania de deixar uma música ali no fundo enquanto tá fazendo outras coisas. Eu, por exemplo, curtia muito ter uma trilha sonora na minha cabeça quando eu tava fazendo qualquer atividade, independente de qual ela fosse. E isso só mudou quando eu comecei a estudar música a sério. Isso aconteceu, adivinha, quando eu tava na universidade. Não tô aqui falando que você tem que entrar na universidade, esse não é o ponto desse vídeo. O ponto desse vídeo é te dizer que a partir do momento que eu passei a prestar atenção na música que eu ouvia e usar aquilo como referência sem fazer nenhuma outra coisa, aquilo mudou a minha forma de escuta. Isso me trouxe muita coisa boa, apesar de também ter trazido muita coisa ruim, como, por exemplo, o fato de eu não conseguir ouvir música agora sem me concentrar nela. E sabe qual que é a fita? A música de fundo nunca fez muito sentido antes do capitalismo. Para pra pensar na sua relação com música, no seu jeito de ouvir música. Seja no Spotify, no YouTube ou em qualquer outro serviço de streaming, por exemplo. Você tem acesso a todas as músicas que aquele serviço pode te oferecer, e isso é coisa pra... blá blá blá. É muito mais do que você jamais vai ser capaz de escutar. Quando você aperta o play de cada um desses serviços, qualquer um desses serviços, você sempre está reproduzindo uma gravação que aquela música tem. Isso significa que em algum determinado lugar, em algumas determinadas horas ou dias, pessoas diferentes entraram em algum estúdio, seja para programar ou seja para gravar, tocaram, cantaram, falando de bandas especificamente, alguém organizou isso em um produto e depois da finalização da faixa, a própria gravadora ou até a própria artista ou próprio artista vão lá e distribuem essas músicas no serviço de streaming. Ou seja, a música foi executada por todas essas pessoas uma única vez. Só que depois de gravada, independente da execução, ela sempre pode ser recuperada tal qual ela foi tocada nos estúdios. Ela deixa de ser algo coletivo e experimentado in loco pelas pessoas que fazem aquilo acontecer e passa a ser uma experiência individual tanto para quem grava, porque cada um grava de uma vez, muitas das gravações são assim, ou até para quem escuta, que também não ouve o que acontece em relação a essas pessoas, só ouve aquele produto finalizado. Meu ponto é que isso é muito, muito recente na história da música. E até hoje, extremamente bizarro para culturas de povos originários, por exemplo, que sempre mantiveram sua tradição musical. Mas se todo mundo ouve desse jeito, tirando minorias, qual é o problema? Por que é bizarro? Porque isso tira a experiência do âmbito coletivo, mas ainda mais importante porque isso reflete a estrutura social em que a gente vive. A estrutura capitalista com concentração de renda na mão da burguesia. Hoje em dia não é difícil a gente parar pra ouvir músicas que foram feitas antes do capitalismo, criadas, compostas antes do capitalismo, ainda que não foram gravadas. Sejam músicas antes da Revolução Industrial, antes da Revolução Francesa, antes do absolutismo monárquico, antes do feudalismo. Por exemplo, se a gente buscar na história uma composição do Giovanni Pierluigi da Palestrina, um compositor do século XVI e talvez um dos maiores compositores, assim, dos mais famosos compositores do século XVI, eu não vou entrar nesse mérito agora, o ponto é, você olha pra obra dele e ele tem músicas de várias formas diferentes. Ele tem missa, ele tem oratório, ele tem moteto, que é uma forma musical da época, madrigal, que também é outra forma musical da época. Várias músicas que estão distribuídas ali em jeitos e composições e estruturas muito diferentes entre si. Só que na lista de um cara desses, do século XVI, a gente ainda encontra uma divisão, uma separação. A separação é feita entre música sacra, feita para a igreja, e a música profana, ou a música secular, feita para adoração, seja lá do que for. Adoração até é uma palavra-chave pra gente. É ela que vai conectar tanto a experiência secular quanto a monoteísta. Por quê? Porque se trata de adoração. Adoração a Deus quando você faz a música sacra, ou seja, você é meramente um receptáculo daquela energia divina e você vai usar o seu conhecimento musical para adorar novamente a Deus, para colocar aquilo de volta dentro do seu eu espiritual. E do outro lado, a gente tem a música secular que faz a adoração às questões dos prazeres da carne, por exemplo. E aqui eu não tô julgando, tá? Não existe moralismo aqui. O ponto é, essa é a divisão que a gente tinha na música
música do século XVI. Fazia sentido dividir? Sim, entre esses dois setores. Um comandado pela igreja e o outro onde estava todo mundo. Isso faz a gente observar como a música funciona nesses ambientes coletivos. Ela acaba ajudando em uma espécie de transe em que aquelas pessoas que estão envolvidas naquela prática vão entrar para entrar em sintonia com aquilo que está acontecendo musicalmente. Isso vai estar acontecendo, isso vai estar presente na música da missa do Palestrina do século XVI, assim como vai estar presente no show da sua banda favorita, que vem lá da Europa, ninguém tem ideia de quem você seja, cantando uma letra XYZ, que você consegue, a partir daquela letra, puxar um monte de características pra você e falar, parece comigo, essa pessoa parece que fez essa música pra mim. Durante os anos 80 e 90, por exemplo, lá em Detroit, nos Estados Unidos, a ocupação coletiva de vários espaços abandonados, tipo fábrica vazia, foi o palco da cena da música eletrônica lá. Um sentimento comum de busca por esperança que não vinha da realidade nem econômica e nem política, reunia pessoas de diferentes recortes raciais, de gênero e de orientação sexual em torno da música, que também era uma forma de protesto. Isso vai acontecer em diferentes momentos da história, por causa da inconformidade com a falta de perspectiva, especialmente de jovens, na qual os governos neoliberais dos anos 80, por exemplo, tendem a condenar gerações inteiras, e não só lá. Isso aconteceu nas décadas de 60, 70, 80, 90 e continua acontecendo hoje em dia. Se a gente pensa na revolta estudantil de 2010 na Grã-Bretanha, por exemplo, e a relação com a insurreição grime, acontece a mesma coisa. Ou o papel do hip-hop, no Black Lives Matter e nas recentes revoltas populares no Líbano, Haiti, Chile, França. Tudo isso é exemplo de como a música vai acessar a revolta dentro da gente e guiar a gente enquanto coletivo, quando ela vai dialogar exatamente com as nossas insatisfações que são estruturais. Mas quando é que a escuta coletiva se tornou uma escuta individual, por exemplo? Entre você e o seu fone de ouvido enquanto você lava uma louça e pega um busão. A gente vai precisar fazer uma viagem no tempo pra gente poder descobrir isso daí. Vamos dizer que você entrou numa máquina do tempo e você foi pra Viena no século XVIII assistir uma ópera do Mozart. Era a última apresentação daquela ópera, você assiste a ópera, acha maravilhoso e você quer mandar pra sua avó, pro teu avô, pra quem quer que seja que gosta de música europeia, um videozinho do que você acabou de assistir, só que você não tem celular. O que você faz? Você vai olhar para os lados, nem luz elétrica vai ter, a noite vai adentrar, cada vez mais difícil vai ser de você se lembrar e cada vez mais a música vai ficando perdida dentro da sua memória. Aquela experiência coletiva, ela não pôde ser registrada e nem gravada por ninguém. Então, ela só aconteceu uma vez. E só vai saber dela as pessoas que estavam ali naquele recinto. O que eu quero dizer com isso? Que naquela época, a sua memória era tudo que qualquer pessoa tinha como recurso. Tinha partitura? Sim, mas ela demanda um conhecimento específico que não é todo mundo que tem. E no fim das contas, a sua memória, ela talvez fosse uma memória completamente maravilhosa e você ia se lembrar com muitos detalhes do que você ouviu por 2, 3, 4, 5 dias. Depois disso, os detalhes iam começar a se perder até que aquela apresentação virasse um mero detalhe. Voltando pro ponto do ritual, durante muito tempo a música foi feita de uma forma que não era possível ela acontecer se não fosse coletivamente. Qualquer experiência musical, mesmo em concerto com um instrumento solo apenas, ainda assim a plateia era extremamente necessária, porque sem ela não ia existir música, porque não faz sentido você tocar pra ninguém ouvir. Depois que a obra chegasse no final, pelo fato de não existir gravação, uma outra apresentação dessa obra ia existir e tão somente ia existir até quando a última nota fosse tocada. No último acorde, na última frase cantada, ela ia acabar para sempre. A cada nova apresentação, um detalhezinho aqui ou acolá vai fazendo de cada experiência algo único e impossível de ser reproduzido igualmente 100%. Uma tosse da plateia, um erro no violino, uma desafinada na voz, tudo isso dava para aquela apresentação uma característica única. E aqui eu não tô falando que as pessoas errando é bom. Não, eu só tô tentando dizer que o acaso era quem determinava o que acontecia de fundo na música, e aquele acaso ia assim contribuir pro que tava na tua cabeça quando você pensava no geral do que você assistiu. Agora vai pensar nas coisas que você gosta de ouvir. Uma das minhas bandas favoritas é o Trice. Trice é uma banda que tem muitos discos e um dos meus discos favoritos deles se chama The Artist in the Ambulance. Pra mim, o melhor disco dos caras. Eu já ouvi esse disco tanto que eu tenho todos os detalhes impressos na minha cabeça. Eu tenho ele memorizado ao ponto de saber o que vai acontecer a cada momento. E ele não me surpreende mais. Isso é algo que seria completamente impossível de fazer num momento em que a gente não tivesse o recurso da gravação e não conseguiria trabalhar de uma forma em que a gente tivesse uma reprodutibilidade técnica. Tem vídeo sobre isso aqui, sobre o Walter Benjamin no canal, procura. E por conta disso a gente, sei lá, ia perder isso daí no éter. Se eu não soubesse ler partitura e só tivesse conseguido ir a um show do Trice, será que ia gostar tanto de Trice assim? Será que realmente a banda ia ter uma relação tão próxima comigo? É isso que a gente vai ter que entender agora.
Eu abri esse vídeo te perguntando uma parada. Existe jeito certo de ouvir música? Lembra dessa pergunta? Pois é, vamos voltar pra ela. As músicas que você ouve, que a gente chama de música de fundo, por exemplo. Por que será que elas não eram tão comuns assim antigamente? Eu acho que eu já sei o cara certo pra quem eu posso perguntar esse tipo de coisa. Erik Satie foi um dos compositores mais proeminentes da França no final do século XIX e começo do século XX, e ele foi muito importante para desenvolver algumas possibilidades musicais que iam na fuça do que as pessoas tinham como prática musical até aquele momento. E esse cara, que gostava de quebrar convenções, em 1917 lançou a primeira parte de uma peça dele chamada Musique d'Ameublement. Eu acho que eu falei isso certo. Mas, pra que a gente não se confunda, porque é muito chique, o nome, se a gente for pegar o nome certinho, é música para mobília ou música para móveis. E a coisa do título não era fútil. Não era que ele tava querendo ser zoeiro, brincalhão, hahaha. O ponto é, ele descreve muito bem a ideia. É a música de fundo. É a música que, da mesma forma que um sofá, não vai ali interferir tanto na sua vida. Você interage com ele, mas pra fazer outra coisa, e não necessariamente interage só com ele. Essa era a ideia do Satie, em 1917. E isso era extremamente transgressor na época, especialmente para um compositor como ele era. Ninguém na época ouvia música desse jeito específico. Não era costume que a galera parasse pra ir num concerto, separasse um tempo da vida, fosse lá no concerto, sentasse, ficasse olhando assim na cara das pessoas e tal, pra ouvir uma música que, na verdade, não se pretende como música que as pessoas vão perceber. Ela vai ser muito mais sutil do que isso. Tem até relato de que ele, durante a apresentação, gritava pras pessoas: conversem, parem de prestar atenção na música. O ponto dele é que elas deveriam conversar mesmo, bater papo. Ele tava ali da mesma forma que tá uma música no restaurante que você vai comer e ela tá bem baixinha, só pra não ficar tudo no silêncio. A gente tá falando de um compositor do começo do século XX e de uma peça de 1917, há mais de um século atrás. Ainda assim, nesse período que dura um pouquinho mais de 100 anos, como é que a gente saiu de um mundo em que música de fundo era algo completamente inconcebível pras pessoas e a gente chegou no momento em que, ao contrário, é quase inconcebível pra muita gente parar e só ouvir música, sem fazer nada mais? É claro que a primeira resposta, e talvez a mais fácil, seja tecnologia. Uma das coisas que a gente sabe hoje é que a tecnologia tem uma evolução absoluta exatamente nesse período de tempo. Essa própria peça do Satie é uma peça que, se você for lá no YouTube e colocar o nome da música, pra você ouvir, você vai ter um monte de interpretações diferentes. Na época dele, a galera não conseguia nem interpretar direito a música que ele fazia. E isso é como se a tecnologia ampliasse o poder da sua memória. Para pra pensar se tudo tivesse que ser guardado dentro da sua cachola. Desde os cilindros fonográficos, lá no começo do século XX, por exemplo, a gente tem a possibilidade de, no conforto da nossa casa, parar e colocar uma música pra rolar. Algo completamente inconcebível até então. Uma vez que, se você quisesse música, ou você tinha que tocar um instrumento muito bem, ou você ia ter que ir num concerto. E os cilindros, eles, é lógico, a qualidade era muito baixa. Só que depois veio o quê? Veio o vinil. Depois do vinil veio o CD. Depois do CD, MP3. Tudo isso e todas as tecnologias que vieram nesse meio, vieram na intenção de fazer cada vez melhor você ouvir música dentro do conforto da sua casa. Pra gente, aqui, o fundamental é entender que isso teve um impacto na escuta. Afinal, enquanto todo mundo tinha que guardar a música na memória no passado, com esse advento tecnológico, agora muitas pessoas podiam ter no conforto da sua casa, como eu falei, depois no carro, depois no Walkman, Discman, iPod, player de MP3, celular, etc., a música que quisesse. Voltando pro caso do Erik Satie, a coisa desanda ali, muito porque ninguém conseguia conceber a própria ideia de você ouvir música sem interagir com ela. Música não era um detalhe naquela época. Para pra pensar, música era um evento crucial, como eu falei. Ou você ia num concerto ou você tinha que tocar muito bem, mesmo se tocasse muito bem, você não ia ter orquestra dentro da sua casa. Então o que você fazia? Você separava um período do teu dia que você reservava pra ir até um lugar ouvir música. Aquela atividade não podia ser uma atividade em vão. A cada tecnologia nova, a sua relação com música foi sendo incentivada a ser cada vez mais pessoal, personalizada. Invariavelmente, sair de casa pra ir num concerto ou show foi virando algo cada vez mais opcional. Até porque ao nosso lado a gente tinha muito mais músicas do que um show jamais vai ter a capacidade de conter. E as
As novas mídias que surgiram, especialmente a digital, só ampliou a busca incessante por acumulação de música. O ponto não é acumular para apreciar, é acumular porque o acúmulo é meio análogo ao acúmulo de capital e o quanto isso dá poder para a burguesia e para o capitalismo. Virou moda você colecionar discos, CDs, e eu não tô aqui atacando quem coleciona, pelo amor de Deus, mas isso é algo que acontece também se baseando no consumo que você vai ter de um bem que, de alguma forma, a indústria te convence a guardar dentro da sua casa, num momento onde, de novo, a gente tá falando de uma arte coletiva. Fora que quando a tecnologia avança, ela lucra de você porque tudo tem que ser mexido, tudo tem que ser mudado, mas a gente ainda vai chegar lá. Esse tipo de pensamento vai empurrar o carro em direção ao consumo. Enquanto consumir música é algo inconcebível se você tá ali sozinho, de maneira isolada, antes da invenção do cilindro fonográfico, depois disso e com as outras várias tecnologias que vieram, também, obviamente, veio a possibilidade de observar a arte como também uma matéria que você pode transformar ela em uma commodity. Você consegue vender, comprar, de uma forma como se você estivesse comprando arroz, soja e seja lá o que for. Quando a burguesia percebe isso, é lógico que todas as bússolas delas vão apontar o norte para esse caminho. Um outro dado muito importante é que é sempre diferente o que a gente assiste ao vivo e ouve ao vivo sendo tocado e aquilo que você ouve numa gravação em um lugar que você não tá próximo das pessoas que estão tocando. Ao vivo, por exemplo, ela vai se apresentar para você de uma maneira, assim, completamente direta. Não existe intermediação. É uma mídia que faz a comunicação acontecer. É na música ao vivo, por exemplo, que a gente vai ouvir a proeza técnica dos nossos musicistas favoritos. Na gravação, tem como você corrigir um detalhe aqui, tem como você mudar uma coisinha colar, tem como você gravar o mesmo instrumento 3, 4, 5, 10 vezes, para que você tenha uma massa depois, na hora que você for ouvir tudo aquilo. E isso é um controle que a gravação possibilita. Eu também não tô aqui para falar que tá errado gravar música. Não. Só o que eu tô dizendo é que a experiência muda. Independente da sua opinião pessoal, o ponto é que essa intermediação, ela não faz muito diferença só nessas questões técnicas. Pensa que quando você vai num show e você sente a música chegar, você também vai sentir ela respirar com você e depois ela vai passar por você. E aquele evento vai acabar. A conexão que você cria é diretamente com as pessoas que estão ali. Quando você olha em cima do palco e você vê um guitarrista que vai lá e aumenta o volume, quase que intuitivamente aquilo vai te corresponder também ao ouvir a guitarra mais alta, mesmo que o aumento seja muito pequeno. Ou seja, isso afeta os nossos sentidos e isso faz com que a gente mude a nossa forma de perceber música. Já na gravação, não existe essa proximidade. Existem vários processos, desde o artista gravar pela primeira vez o primeiro acorde e a música chegar na gente. Ao ponto que quando a gente ouve o disco, muitas vezes a gente não sabe nem qual amplificador essa pessoa tá tocando, qual é o amplificador que essa pessoa tá usando. E se tem amplificador de verdade ou se não é tudo virtual hoje em dia. A gente não sabe o que é um dia ruim na vida de artistas que a gente vai ouvir pelo Spotify. A gente ouve o melhor que aquelas pessoas conseguiram fazer para aquela música, se entregando de corpo e alma, especialmente as pessoas que são muito talentosas e estão no gênero porque também fazem isso de uma maneira muito bem feita. Os próprios Beatles, por exemplo, pararam o que eles estavam fazendo porque eles, tipo, poxa, não tá da hora o que a gente tá fazendo, o som não tá bom, a gente não tá conseguindo se ouvir direito, a gente tá destruindo o nosso repertório. E o doido é que a música tocada ao vivo é mais parecido com aquilo que havia na época do Erik Satie. Na época. Só que quem tá reclamando agora somos nós, porque a gente acha que a música tá alta demais. Ela tá tirando o nosso foco. Já a música gravada é similar ao que ele fez. Uma música que a gente consegue colocar de fundo, diminuir, deixar do jeito que a gente quiser e beleza. Sem falar que ela também assume um papel de mobília, né? Ela vira um sofá, ela vira um armário, ela simplesmente tá lá. Por que será então que a gente se apegou tanto assim às gravações, se a experiência é tão diferente da música ao vivo? Por que a gente não vai mais em eventos onde artistas locais vão tocar música pra galera que mora naquela região? Por que será que a gente acha tanta identificação assim com Taylor Swift, Beyoncé e seja lá quem for, mesmo tão distante dessas pessoas e da cultura dessas pessoas? E é óbvio que a gente só vai conseguir entender isso se a gente parar pra pensar sobre quem é que ganha com essa parada. Eu não entendo, mas deve ter uma explicação. Eu tenho uma resposta. A indústria fonográfica estadunidense. A inovação tecnológica ela é necessária para a criação de um produto que seja tão refinado quanto é a música pop, por exemplo. Só que a tecnologia por si só não é tão interessante assim. O jogo fica muito mais legal quando tem gente lucrando com a parada e é nesse momento que a gente vai se concentrar agora nesse vídeo. Você já deve ter ouvido aquela história que a qualidade do CD é maior do que a do vinil. O ponto é que, do ponto de vista técnico, isso é uma lenda. Será? Uma lenda por quê, Guilherme? Porque do ponto de vista técnico, vinil não tem qualidade inferior à do CD. Ele tem uma qualidade
diferente da do CD. Melhor é algo completamente relativo a quem tá escutando e onde você tá escutando. Vai falar com os audiófilos que pagam horrores por vinis prensados na década de 50, 60, 70, não só pela raridade, mas pelas características sonoras que aquele vinil tem. Aquilo ali tem ruídos e trejeitos que só aquela prensagem é possível de reproduzir. Só que muita gente acaba chamando isso de sujeira. É importante pra gente aqui saber que, qualitativamente falando, não faz muito sentido uma troca de tecnologia tão utilizada como era o vinil por uma tecnologia nova que era só diferente, como o CD. Reflete aí, quantos toca-CDs foram vendidos e quantas vitrolas foram jogadas fora por conta dessa troca de tecnologia e uma ideia de tipo, realmente, isso aqui já não vai mais pra lugar nenhum. E aí pensa quantos desses se tornaram completamente obsoletos, por exemplo, depois do MP3, depois do streaming. Cada inovação faz com que eu, você e todo mundo gaste mais dinheiro, mano. Aqui é onde entra o nosso protagonista, o mercado. Olha como as coisas escalam, cara. Do ponto de vista mercadológico, aí sim, existe uma diferença fundamental e gigantesca de grandeza entre um LP, um vinil e um CD. Produzir um CD é muito mais barato do que você produzir um vinil. Isso falando tanto do lado de quem grava a música, e aí eu tô falando de gravadoras e distribuidoras, quanto do lado de quem produz a matéria-prima, vinil ou CD. Falando de quem grava, gravadoras ou distribuidoras, é muito fácil lidar com música digitalmente. HD não ocupa espaço, você coloca ali alguns HDs e você tem armazenamentos de teras e teras e teras e teras e teras que realmente vão, sei lá, vão passar da limitação possível da humanidade, assim. Coisas realmente estratosfericamente grandes. E mesmo assim você consegue confinar esses em uma sala pequenininha, de boa, ou às vezes mesmo dentro de computadores. Agora, rolo de fita ocupa o espaço da... E além disso, ele também necessita, por conta do material, de algum tipo de ventilação, ar-condicionado. É caro, porque ali tem tanto a questão da fita em si, é algo caro para se comprar e tal, na época e tudo mais, quanto também ali estão master recordings, as gravações principais da qual a gravadora é dona, e ela precisa deter em termos de direitos autorais. Com isso, vem vigilância, por exemplo. Então você tem um gasto de espaço, você tem um gasto de ar-condicionado, você tem um gasto de vigilância. Tudo que com o HD é completamente diferente, especialmente se você usa sistemas como nuvens e etc. Mas a gente está falando de gravadoras amplamente gigantescas que não vão fazer esse tipo de tecnologia. Se a gente fala agora da matéria-prima entre vinil e CD, fazendo um cálculo estimado no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando ainda a gente tinha vinil, o vinil custava ali, falando de altíssima qualidade, entre 5 e 7 dólares por vinil. Nesses custos estão inclusos todos os custos das gravadoras, para pagar as pessoas que tocaram, para pagar as pessoas que gravaram, para pagar a prensagem, todos os custos estão inclusos aí, mas não tem lucro. Considera o CD. O CD custava $1 por produção. Que coisa de louco. Se a gente pegar uma dupla como Sandy Jr., que em 1999 lançou o disco As Quatro Estações, você deve conhecer, eu também, porque o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Enquanto a Universal Music gastava cerca de R$10 por LP produzindo o disco As Quatro Estações da Sandy Jr., por exemplo, da dupla Sandy Jr., né? Ela gastava R$2 por CD para fazer esse mesmo disco. Isso seria em si maravilhoso, para pensar num mercado que olha para as pessoas que estão ali consumindo. Algo impossível no capitalismo, porque o lucro é que manda, não é? As pessoas teriam uma vida muito melhor, porque você compraria algo que é tão bom quanto, tem uma característica diferente, mas ainda assim reproduz música muito bem, por um valor extremamente acessível, porque custa muito menos no início dessa linha. Só que como o foco é o lucro, não tem como a gente pensar nisso, porque as gravadoras vão fazer o quê? Diminui os custos, mas eu mantenho o preço que eu vou usar para vender esse trabalho. Então, enquanto um vinil vai ser R$30, R$40, um CD, se for mais barato, ele vai ser R$30, R$25. E assim, eu não me lembro quando que eu comprei CD por esse valor. Não me lembro. A maior parte dos CDs que eu comprei foram CDs que custaram em si mais do que R$30. A transição da tecnologia em si não ajuda você. Sabe quem foi plenamente ajudado por conta disso tudo? As grandes gravadoras. Sony, BMG, EMI, Universal, Polydor, Warner. Todas elas conseguiram transformar um custo que era de 5 para um custo que virou 1. Agora vamos dar mais um passo para frente, porque a mesma coisa acontece com a introdução das plataformas de vendas de músicas como iTunes e depois os streamings como Spotify. O que era custo de 1 virou custo de 0. Afinal, tá no mundo virtual, tio. Não tem prensagem. Você não precisa
precisa mais gastar com nada de matéria-prima quando a gente pensa no CD e o que era. Que era uma roda de plástico com um bagulho ali para poder fazer a leitura dos dados, a impressão dos dados e etc. Mas basicamente era uma matéria-prima simples. E agora não é nada. Acabou. A facilidade na gravação e na reprodução do vinil fez com que ele reinasse absoluto por muitos e muitos e muitos anos. Enquanto o Robert Johnson estava gravando blues num vinil nos anos 30, no final dos anos 80 aqui no Brasil, o Brega estava lançando também seus LPs. Nos anos 90, estava lançando também seus LPs, junto com o Sertanejo Romântico, por exemplo. E esses 50 anos de reinado não vão se resumir à tecnologia ou ao lucro, por exemplo. Isso porque o lucro doméstico, aquilo que você faz dentro do seu próprio país, tem limites muito facilmente alcançáveis nesse sistema capitalista. Tirando China e Índia, ninguém tem um mercado de bilhões de pessoas, ou bilhão de pessoas, para poder vender produtos internamente e conseguir sustentar o próprio mercado nessa economia capitalista em que a gente vive hoje em dia. Esse ponto em si está por trás de um capitalismo que está muito claramente globalizado e compõe o que a gente vai chamar de capitalismo tardio, junto com várias outras coisas, tá? Fazer esse tipo de coisa vai demandar um processo muito longo e cheio de etapas de controle para garantir que aquele produto que ela está tentando te vender vale a pena, que ele se coloca para venda. E isso é importante porque ela tem que aumentar o máximo possível a previsibilidade que ela tem a respeito daquilo que ela está jogando dinheiro, nessa aposta que ela está fazendo. Saber no que ela tá apostando é tão importante quanto a aposta em si, porque só assim a gente vai conseguir deduzir de alguma forma o que pode ser o resultado lá na frente. E aí uma coisa é você apostar no esporte que você gosta, por exemplo. A outra é você apostar no esporte que você conhece pouco. Outra ainda pior é apostar no esporte que você não conhece bosta nenhuma. Cada uma dessas etapas, cada uma dessas situações vai te apresentar o quê? Uma chance menor de que você vai acertar o seu palpite. O ponto que a gente sempre tem que lembrar é que a gente não é burguesia. Quando a gente fala das elites, elas não controlam o esporte desse jeito para falar de controlar a aposta. Elas fazem o que aconteceu aqui no Brasil em 2005, em que um campeonato brasileiro foi todo colocado a prêmio por conta de um esquema de apostas que controlava juízes da primeira divisão do futebol brasileiro. Você não vai conseguir controlar os juízes, controlar a altura da grama, controlar onde vai ser o jogo, controlar os jogadores do seu time, controlar os jogadores do outro time, como por exemplo Mala Branca. Tudo isso são coisas que você não tem como alterar. Os caras têm. Como eu falei antes, nessa necessidade de maximizar lucros a todo custo, o capitalismo ele sempre vai chegar num teto, um ponto onde ele não vai conseguir mais crescer e ele vai precisar se reinventar para continuar crescendo, porque qualquer redução é impossível. Ou você cresce, ou você cresce. E esse teto foi atingido várias vezes na meca do capitalismo, que são os Estados Unidos. E o teto principal foi atingido por lá no pós-guerra, digamos assim, numa expansão com um viés político e também imperialista por conta da Guerra Fria e da grana. No caso, foram mais as paredes, na verdade, do que o teto que explodiu. Por quê? Porque a indústria fonográfica estadunidense viu a continuação da sua expansão na exportação do que ela fazia. Seja para controlar os processos de produção da música em qualquer momento fora dos Estados Unidos, seja para distribuir mais facilmente a música que servia à agenda anticomunista dos Estados Unidos, da era Truman, macartismo, em diante, e que era produzida nos Estados Unidos. Com isso, dos anos 50 em diante, além de você poder ouvir os artistas do país onde você morava, em uma profusão gigantesca de produções nacionais, muito maior do que o mercado musical brasileiro conseguia absorver, na verdade, música que nem eu, nem você, nem ninguém vai zerar na vida inteira. Você também podia ter acesso ao melhor da música que vinha da Europa e dos Estados Unidos, já com a agenda pronta, culturas de países desenvolvidos e que deviam ser mimetizadas como culturas normativas. É golpe. Com isso, modas de outras estéticas estrangeiras ao Brasil foram sendo incorporadas de pouquinho na produção musical brasileira, enquanto outras foram diretamente importadas, como o rock dos anos 80, por exemplo. Independente de qualidade, eu não tô falando aqui que a gente não soube reinventar esse estilo. Não é esse o ponto. A questão é que o parâmetro inicial, ele vem de fora, sendo que esse de fora incorpora os Estados Unidos, mas também a cultura europeia. Mas seguimos, né? Seguimos. Esse alinhamento foi ficando cada vez mais profundo com o tempo, com estéticas equivalentes e até de mesmo nome, como é o caso da moda que ganhou o nome de emo, por exemplo, mas não só ela. Tudo isso vai delinear lindamente as curvas que o imperialismo globalizado impõe na minha, na sua, na nossa estrada, ao mesmo tempo que elas vão seguir estéticas que não vão dialogar tanto assim com a cultura local, vão investir e ter certeza nas que aceitam seguir o ritmo ali e o rumo do capital estrangeiro, enquanto vai secando a fonte de artistas independentes
globais ou locais. Como resultado, a gente é colocado dentro de um turbilhão que faz tudo o que a gente convenciona chamar de música estar relacionado a uma definição global dessa arte, e não local. Um artista local que não tem sua música no Spotify, ele não é um artista. Ele não é considerado artista por muita gente. Hoje, se você tem uma banda, cola em qualquer roda de pessoas e fala, eu tenho uma banda. A primeira coisa que as pessoas vão te perguntar é, da hora, me fala o nome dela, eu vou procurar no Spotify. Essa relação entre uma produção nacional e uma empresa intermediária, como são essas plataformas de streaming, não faz bem pra arte, em lugar nenhum. Não faz bem pra quem produz a arte, não faz bem pra quem ouve aquela arte, pra quem consome aquilo, mas faz muito bem pro mercado internacional. Muito bem. É muito bom pros negócios quando o jogo tem cartas marcadas e você sabe exatamente quais são as marcações e o que elas significam. O problema é que no capitalismo, as cartas somos eu e você. E o jogo é o que quer que seja o desejo do interesse internacional divulgado nos Grammy, Emmy. A evidência mais direta que a gente tem sobre isso é que hoje, em 2024, a gente só tem 3 grandes gravadoras no mundo inteiro. Nenhuma delas é brasileira. Todas elas são multinacionais e todas elas estão sob o guarda-chuva de conglomerados ainda maiores e corporações cujo único objetivo é atrair cada vez mais o interesse de investidores, não de consumidores. São delas que vem a maior parte dos vencedores desses prêmios e que, por terem vencido, vão ajudar a padronizar uma estética global sobre a qual o mercado vai ter mais segurança ao investir. São as cartas marcadas. Ao mesmo tempo em que ela vai secar outras estéticas que não vão dar mais o mesmo tipo de lucro. Esse é o universo da música no mundo capitalista. Você e eu, nós somos apenas a estatística. E esses conglomerados, eles vão precisar subir ou descer seus valores de mercado, sempre na intenção de aumentar o lucro e reduzir a competitividade. É importante que tudo relacionado à nossa cultura seja pensado sempre sob a perspectiva do capital financeiro. A gente nunca pode esquecer disso. Nunca pode esquecer dos grandes conglomerados. Isso vai ajudar a gente a observar o quanto que a gente acredita ser nosso, genuinamente nosso, pode, na verdade, ser o objetivo de uma estrutura centrada na grana. E pelo amor de Deus, não vai me xingar nos comentários falando que eu disse que você não pode ouvir Limp Bizkit. Ouça e seja muito feliz, camarada. A experiência musical, ela tem um dado muito pessoal que a gente absorve e que tá para além dessas culturas internacionais. Coisas que a gente vai interpretar e ressignificar. E isso faz muita coisa se adaptar a quem a gente é. Uma música que você ama na sua adolescência vai continuar sendo amada e tá tudo bem. Nunca se esqueça apenas que isso é capitalismo e imperialismo. Saber disso já ajuda a gente a defender minimamente nossa cultura e observar a cultura estrangeira como algo externo a nós, brasileiros. Você chegou até aqui, né? Então, imagino eu que você deve ter curtido o vídeo. Então eu vou te falar o seguinte, você precisa ir agora lá na loja da editora Sob Influência e adquirir o livro que me inspirou a fazer esse vídeo maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Trata-se do Abalar a Cidade, do Alexandre Billet. Nesse livro, o autor vai debater ali como uma cultura chamada de popular se relaciona com o capitalismo nesse ambiente urbano que a gente vive. Esses traços rítmicos desse mundo cosmopolita, eles são muito visíveis nas estruturas musicais hoje em dia. E o debate precisa passar ali pro Alexandre Billet por uma avaliação profunda da relação que existe entre música e o cotidiano de trabalho na cidade. E se você curtiu o que eu disse aqui, esse livro é leitura obrigatória. E claro, para que você tenha um desconto, existe um cupom. Qual que é o cupom? Tá aí na tela, Sob Guerrilha. Vai te dar 20% de desconto e de quebra ainda ajuda a gente. E lá no site deles também vão ter outros livros muito interessantes sobre música, sobre crítica ao capitalismo, sobre crítica ao imperialismo, além do que você viu aqui um pedacinho nesse vídeo que eu te mostrei. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Fica um agradecimento especial à editora Sob Influência, a toda a equipe da Rádio Guerrilha maravilhosa, beijo Lana, beijo Duda, beijo Kali, beijo Bruno, todo mundo maravilhoso, e a todo mundo que assistiu aqui, acompanhou esse trabalho até aqui, viu o vídeo até aqui, meu muito obrigado, tudo nosso, nada deles, depois de nós, é nós de novo, tchau, tchau.